Oi, meu nome é Luísa e hoje eu vou falar sobre a polêmica dos betas e das beteiras. Os peixes betas são animais de estimação bem populares, por eles chamarem atenção por serem todos bonitinhos e coloridinhos e por serem animais tecnicamente fáceis de cuidar. E tá sempre enraizado nas pessoas, quando você pergunta sobre beta, que eles são animais que precisam de aquários pequenos, que não precisam de filtros, e isso tudo é uma grande mentira. Mas por ser algo tão popular, acabaram desenvolvendo um aquário específico para betas, as famosas beteiras, que são basicamente aquários minúsculos, chegando a um tamanho até de um copo. Se você usar um copo maiorzinho, você consegue encher uma beteira inteira. Como vocês provavelmente esperavam, eu vim aqui dizer que não, betas não podem viver em uma beteira. As pessoas argumentam dizendo que na natureza os betas vivem em pequenas poças, mas não é verdade. Eles vivem em pequenos lagos, que ainda assim são pequenos, mas são bem maiores que uma beteira. O que acontece é que durante o verão extremo, os lagos podem secar e eles acabarem virando poças, pequenas poças. Então, em uma parte do verão extremo, os betas vivem em pequenas poças. Só que isso não é um ambiente legal para eles. Eles têm que ficar pulando de uma poça para outra para conseguir sobreviver, por causa da geração de amônia. Então eu não entendo por que as pessoas querem reproduzir a pior etapa da vida de um beta na natureza. Fora que em beteiras não dá para colocar um filtro e quem tem beteira geralmente não faz a ciclagem, que é a geração de bactérias para o combate da amônia, que é uma substância tóxica. Então, normalmente o peixe, que costuma ter uma expectativa de vida de até 5 anos, morre em menos de um mês. A amônia é gerada pelo resto de ração e pelas fezes dos peixes, então acaba que ela se gera muito rápido, pode matar o seu peixe muito rápido. Em aquários muito pequenos, não dá para fazer a TPA, que é a troca parcial de água. Então, toda a água que tem ali dentro e as bactérias benignas que a água gerou vão ser jogadas fora e vai entrar uma água desconhecida. E isso também pode matar o seu peixe. E para completar, em aquários muito pequenos não dá para colocar nada de enriquecimento ambiental. Então seu peixe pode ficar entediado e deprimido. Ah, Luísa, mas eu conheço uma prima da minha amiga que teve um beta que durou 2 anos. Ele morava numa beteira pequenininha. Pode ser que alguns betas consigam viver em beteiras, mas é raro. E ele não vai estar tendo uma qualidade de vida boa naquele espaço, né, naquele lugar. E como eu disse, eles podem desenvolver depressão por estar num lugar sem enriquecimento ambiental, sem nada para eles fazerem, nem lugar para eles se esconderem. Os betas são peixes muito ativos, eles precisam ser estimulados o tempo todo. Por isso que em criadores sérios de beta, né, pessoas que têm um beta de estimação e cuidam deles direito, né, com um aquário adequado e tal, geralmente fazem o aquário plantado para ter várias coisas para estimular o peixe. Então vamos falar sobre o espaço ideal para um beta viver. Aquários de 10 a 15 litros são ok para iniciantes, mas o ideal é que o aquário de um beta tenha de 20 a 30 litros. E por que um aquário tão grande para um peixe tão pequeno, né? Acho que muitas pessoas podem estar pensando nisso. Um bom aquário para um peixe beta tem que ter um espaço útil de mais de 5 litros. Mas vamos sempre, né, ressaltar, o ideal é que tenha um espaço útil de 10 litros. Por isso que os aquários ideais mesmo são de 20 a 30 litros. Mas um aquário de 10 a 15 litros vai dar um espaço útil maior do que 5 litros. E o que é um espaço útil, né? Como eu falei, os betas são peixes muito ativos e precisam ser estimulados o tempo todo. Então precisa ter troncos, plantas e várias coisas no aquário
para ser um aquário ideal. Todas essas coisas acabam diminuindo a quantidade de água, porque vão ocupar um espaço no aquário e já não vai ter, por exemplo, um aquário de 10 litros, se você colocar todas essas coisas, ele já não vai ter mais 10 litros, ele vai ter bem menos. Então, o espaço útil é o espaço que tem água. Todo o espaço que seu peixe pode nadar livremente. As outras coisas adicionais são necessárias, mas ocupam o espaço da água, então por isso que precisa ser um aquário grande. As beteiras normalmente vêm com pedras coloridas e uma flor artificial. Algumas pessoas até alegam que isso é enriquecimento ambiental, mas não é. As pedras coloridas não são boas para serem usadas em aquários, pois elas podem soltar tinta, o que pode prejudicar o peixe. E em relação à flor artificial, vem uma flor artificial, ou seja, não é um enriquecimento ambiental de fato, porque se só vem uma, ele não está sendo estimulado o tempo todo. Ele só tem uma coisa para ficar olhando e para rodear e para se esconder atrás. E normalmente essas flores que vêm são tão pequenas que não dá nem para ele se esconder atrás. Então, o aquário ideal para um peixe beta tem que ter de 20 a 30 litros, LEDs, filtro, plantas, troncos. Em relação às plantas, você vai ver qual você vai se adaptando na etapa da ciclagem. Eu posso fazer um vídeo futuramente sobre as plantas que você pode usar e como você pode usar. Mas enfim, esse vídeo é sobre o aquário, né? E a conclusão final, peixes betas não podem viver em beteiras. Mesmo que seu peixe consiga viver em uma beteira, ele não pode. Esse foi o vídeo, espero que tenha sido útil para você e tchau, tchau!